Quero começar agora nesse momento a ministração da palavra de Deus. E antes de fazer isso, curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Vamos orar ao nosso Deus eterno, Pai Santo. Tu és, ó Senhor, a nossa fonte, Tu és, ó Senhor, Pai, o nosso motivo pelo qual nós nos reunimos e buscamos, ó Senhor, Pai, o Teu Espírito, a Tua palavra, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor é aquilo que realmente nós necessitamos. Que nesse momento, Deus, os nossos olhos, as escamas caiam dos nossos olhos, para que possamos ver espiritualmente o que o Senhor quer falar conosco. Que os nossos ouvidos sejam, Senhor Pai, limpos, ó, espiritualmente falando, para que possamos ouvir, ó Deus Pai, a Tua palavra, e que o nosso coração possa compreender, e assim o Senhor possa nos curar, através da Tua palavra, através do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amados, nessa manhã eu quero trazer uma palavra, e eu quero que, de certa maneira, essa é uma palavra profética que nós temos ouvido e que eu também quero declarar sobre a tua vida. Que nós estamos vivendo um tempo de decisão. Para a igreja de Cristo, para quem é cristão, para mim e para você, esse tempo que nós estamos vivendo como nação, como mundo na verdade, é um tempo onde Deus está despertando em nós está, na verdade, provocando em nós uma decisão. Por que uma decisão? Porque eu acredito que as coisas não podem continuar da maneira que estavam. Isso não apenas falando de igreja, isso falando de vida com Deus, vida profissional, vida familiar, em todos os sentidos. Nós, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós estamos passando por esse tempo onde eu acredito que Deus está nos dando, está provocando em cada coração uma decisão verdadeira. Você pode talvez não falar, você pode talvez não reagir de uma maneira clara aos olhos de outras pessoas, mas o seu comportamento, as suas atitudes já estão dizendo qual é a sua decisão depois de um tempo onde você ficou isolado, restrito em alguns ambientes e tudo mais. E isso, na verdade, para nós, está fazendo com que nós decidamos, com que nós tomemos uma decisão. Amém? A pergunta é, como você iremos sair desse isolamento? Como eu e você estamos saindo depois dessa pandemia? Como que eu e você estamos se movendo, iremos nos mover depois que tudo isso passar? Nós voltaremos a ser as mesmas pessoas, nós voltaremos a ser a mesma igreja, nós voltaremos a ter os mesmos conceitos, vivermos com as mesmas intensidades? Bom, essa pergunta, na verdade, ela é a pergunta que vale 1 milhão, né? É a pergunta preciosa. Depois de todo esse isolamento, mais de 40 dias isolado, você melhorou como cristão ou você piorou como cristão? A desculpa de quem falava que não tinha tempo para Deus, agora teve todo o tempo do mundo. E aí, você melhorou ou você piorou? Não, pastor, mas a minha vida é corrida, eu não consigo ler, eu não consigo orar, não consigo jejuar. E agora? Você tirou o atraso? E agora? Tudo ficou da maneira que você um dia sonhou que poderia fazer? Outra pergunta também que vai agora apertar muita gente. O seu casamento melhorou? A sua família ficou melhor? Como que está o ambiente dentro da tua casa? Nós temos visto algumas estatísticas no mundo dizendo que a violência doméstica aumentou. E aí, por que isso aumentou? Quando na verdade era para nós termos esse tempo de aperfeiçoamento, era para nós nos tornarmos melhores e não piores. Olha que interessante, nós estamos revertendo a lógica do conceito. Nós vamos ver que na Bíblia, por muitos momentos, houve sobre o povo de Deus seca, houve escassez de água, houve peste, houve momentos de isolamento
momento que o povo viveu porque estava em guerra, porque estava debaixo de algum juízo divino. Por toda a Bíblia você vai vendo, você vê Abraão fugindo para o Egito, você vê o povo fugindo para o Egito, você vê homens abandonando a nação deles para correr para um outro ambiente, porque aquele ambiente onde eles estavam vivendo estava passando por uma crise, por uma situação complicada. Agora, o que na verdade vai nos diferenciar é se nós fazer essa pergunta para mim e para você: como eu vou sair dessas quarentenas? Como que eu vou sair desse momento de isolamento? Eu quero ler um texto com você para dar embasamento para aquilo que eu estou dizendo, e a Bíblia nos alertou para momentos como esse. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Se você puder anotar, anote. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra. Você vai ver no telão aqui, mas você que está anotando, anote esse texto e preste muita atenção naquilo que o apóstolo Pedro está falando. Na verdade, a palavra de Deus está nos orientando aqui. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo do quê? De provação. Mais um. Assim acontece para que fiquem comprovado que a fé de vocês, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando o Senhor Jesus for revelado. Olha, esse texto, ele é fantástico, porque o apóstolo aqui, nós temos aqui, nisso vocês devem exultar, vocês devem ser engrandecidos, vocês devem engrandecer a Deus. Ainda que agora vocês estejam passando por um momento de dificuldade, ainda que agora vocês estejam passando por um momento que te causa tristeza, tristeza pelo isolamento, tristeza por não poder fazer aquilo que você gostava, tristeza por poder não ir na onde você gostaria de estar indo, tristeza de não poder, talvez, os mais idosos, ter a presença dos filhos e do neto dentro da casa, que era uma dor maior para alguém que tem filhos e netos não poder receber em casa. Então, por mais que isso esteja entristecendo o nosso coração, e aí no verso 7 é o fechamento, é o selar, porque assim acontece para que fique comprovado. Isso é necessário acontecer, ou melhor, não que seja necessário, mas se isso acontecer, isso vai provar a fé que vocês têm. E essa fé que vocês têm, ela é muito mais valiosa do que o ouro, está dizendo na questão material. As pessoas têm se afligido muito por causa da questão material, por causa da questão física. E a fé sua, ela é mais valiosa do que isso. E depois de tudo isso, que ela seja genuína e resultará em louvor. Ou seja, depois que tudo isso acabar, você será um cristão melhor, terá uma família melhor, uma empresa melhor, um financeiro melhor, uma saúde melhor. O que mais você terá melhor? Ou nada terá acontecido? Ou você ainda só está vendo o lado da perca, o lado da tristeza, o lado da dor, o lado da frustração? Eu acredito que tempos difíceis removem os excessos. Olha o que eu estou dizendo para você, igreja. Tempos difíceis removem excessos. Tempos difíceis tira a nossa soberba, tira a nossa altivez. Não há nada melhor para colocar o homem em humildade quando ele passa por um grande momento de dificuldade. Aí ele reconhece a sua pequenez e a sua fraqueza. Quem já ficou num leito de um hospital por uma enfermidade, quem já teve essa infelicidade porque não é bom, você reconhece que a sua vida, ela não passa de um sopro. Mas quando as coisas estão boas na nossa vida, parece que o homem cresce nele uma crista, né? A altivez nele, né? Ele é o todo-poderoso. Nos tornamos soberbos, temos mais do que necessitamos, queremos sempre mais, queremos explorar muitas vezes quem está ao nosso redor, não sabemos repartir, não sabemos estar presente, damos mais prioridade para coisas materiais do que para a família.
Damos mais prioridade para aquilo que é passageiro e temporário do que aquilo que é eterno. Perdemos a nossa comunhão com Deus porque nós não podemos ir na igreja, porque nós temos que fazer isso ou fazer aquilo. Então olha só que despertamento que eu e você precisamos ter nessa manhã. A pergunta de R$1 milhão, a pergunta de ouro, a pergunta que muda toda a sua visão em relação a tudo isso. Como que você está saindo? Melhor ou pior? Como que a sua família está saindo depois desse tempo? Melhor ou pior? Como que você está saindo em relação a Deus, ao seu ministério? Abandonou? Abriu mão? Voltou para a bebida? Voltou para o cigarro? Buscou alívio nas coisas mundanas? Trouxe o mundo para dentro da sua casa? Trouxe as coisas de fora para dentro do seu casamento? Então, tempos difíceis removem excessos. E todo homem precisa, em algum momento da sua vida, ter os seus excessos removidos. Eu quero que você lembre de uma passagem de Jesus que diz o seguinte, que a porta é estreita. A porta é estreita. O que isso significa para nós? Significa que não é qualquer coisa que entra lá. Significa, se você estiver carregando muita coisa, se você estiver inchado, se você estiver cheio de coisas que não agradam a Deus, talvez essa porta ela vai ser insuficiente. Esses dias eu parei meu carro muito perto da parede da minha garagem e eu não conseguia passar. Não conseguia ir, não conseguia vir. Falei, o que eu fiz aqui agora? Como que eu saio dessa enroscada aqui? A gente pensa, poxa, estou gordinho, né? Eu pensei que eu passava nesse vão aqui, mas eu não passei. Sabe quando você pensa que você está apto? E aí acontece uma situação na sua vida e fala, olha, esse não era o modo que eu, Deus, desejo para você. E aí você se pergunta, poxa, mas foi com tanto esforço, foi com tanta entrega, foi com tanto pesar que eu fiz aquilo na força do meu braço. Pois é. É por isso que tempos difíceis removem os excessos. Tempos difíceis provam nossa fé. Primeiro tópico para você, tempos difíceis remove excessos. Segundo, tempos difíceis provam a nossa fé. Todos os grandes homens da Bíblia e todos os grandes homens cristãos vivos hoje tiveram não apenas uma, mas várias provações do nível da sua fé. E é tão interessante porque quem nunca foi provado na sua fé é porque sempre vive numa fuga dos más dias. Quem nunca foi provado na sua fé é porque ainda não teve a maturidade espiritual para permitir a sua fé ser colocada em prova. Ele tenta provar, ele tenta brindar, ele tenta guardar, ele tenta proteger a sua fé das coisas ruins. Mas eu quero que você entenda uma coisa: a sua fé não é para ser protegida, a sua fé é para te proteger. Ou seja, a tua fé é aquela que vai à frente, é aquela que te cobre. Então, você precisa nos dias difíceis permitir que a sua fé seja colocada em xeque. Você precisa que nos dias difíceis a sua fé seja o seu escudo, como diz a armadura. Paulo fala isso para nós em Efésios, que a fé seja o nosso escudo e não a nossa espada. Não somos nós que temos que proteger a nossa fé, ela nos protege. E muitos cristãos têm feito o contrário, têm tentado proteger a sua ideologia, a sua maneira de pensar, os seus dogmas, os seus paradigmas, em vez de confrontá-lo, em vez de permitir que ele seja provado. A fé, quanto mais ela é provada, mais ela é melhorada. Quanto mais a sua fé é confrontada, mais ela é aperfeiçoada. Quem não tem a sua fé confrontada, não terá o aperfeiçoamento da fé e certamente não se tornará semelhante na perfeição, na estatura do varão perfeito. Por quê? Porque nós precisamos da nossa fé sendo
provada todos os dias e vencer por elas. Olha que interessante a questão da fé. Nós aceitamos a promessa de Deus. Nós cremos em Jesus, precisamos ter fé nisso, mas crer em Jesus não significa apenas somente aceitar o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, mas significa tomar a cruz também e carregá-la. Significa também que eu tenho que ter fé para todos os dias vencer um leão, para todos os dias vencer um Golias, para todos os dias entrar na fornalha e ter a fé necessária para que eu saia vencedor. E muitas vezes nesse provar da nossa fé, nós sucumbimos, nós caímos, nós ficamos prostrados, porque nós nos deparamos que a nossa fé ela era rasa. Paulo lhe dizia algo impressionante: eu sei em quem eu tenho crido. A pergunta é: em quem ou no que você tem colocado a sua fé? Então, tempos difíceis provam a nossa fé. Tempos difíceis provam quem nós somos em Deus. Nós acabamos de entoar um cântico, a cada vez que a minha fé é provada. Esse cântico é maravilhoso. Eu quero dizer para você, cristão, homem, justo, nós andamos pela fé. Nós caminhamos debaixo de uma atitude de fé. Porque se ela não existir sobre nós, hora e meia, nós estaremos substituindo a convicção que é a fé, a certeza de quem Deus é em nossas vidas, por coisas passageiras. E aí vai chegar um tempo como esse, vai remover aquilo como se fosse, como você sopra e você tira um pouco de poeira de cima de um móvel, de cima de um local. Um vírus abalou o mundo. Então, olha só, o que eu quero que você entenda isso. Tempos difíceis removem excessos. Tempos difíceis provam a sua fé. E tempos difíceis ensinam você a depender de Deus. Amém? E tudo isso é uma decisão. Tudo isso é uma questão de permitir, de verdadeiramente aceitar que Deus ele está no controle. Eu quero ler um texto com você, se você puder, por favor, Estela. Coloca para mim Lucas capítulo 20, verso 13. Nós temos aqui um cenário. Eu quero fechar com esse texto. Lucas capítulo 24, verso 13. Deixa eu abrir aqui. Amém? Olha só, nós temos aqui o texto onde fala dos discípulos a caminho de Emaús. Eu quero fechar com esse texto porque eu disse que que os tempos difíceis é tempo de decisão. E tempos difíceis, na verdade, nos traz, corta os nossos excessos, provam a nossa fé e agora geram dependência. E isso é uma decisão. E isso é uma escolha. Quem não tem a sua decisão bem tomada, bem definida nesse tempo, certamente quando os dias difíceis, que é no caso presente, tocar nos seus excessos, tocar na sua fé, certamente você vai tomar a decisão errada de correr, de fugir. Mas é um tempo de decisão. E aqui eu quero falar para você, e fechando dessa maneira aqui. Vamos ler esse texto de uma maneira bem rápida. Naquele mesmo dia, ou seja, no domingo, no dia da ressurreição de Jesus, Jesus havia morrido na sexta e ressuscitado no domingo, 3 dias após. Naquele dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Amém? Uma caminhadinha muito boa, né? 11 quilômetros, dá para emagrecer um pouquinho. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas aos olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Por quê? Por tudo o que havia acontecido. E um deles, chamando Cleopas,
perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele, Jesus, né? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu os discípulos. Ele era um profeta, poderoso em palavra e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constatava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante, mas eles insistiam muito com ele: fique conosco, pois já a noite vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com ele, tomou o pão, deu graça e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista dos discípulos. Amém? Olha que interessante, esses discípulos, depois de uma grande crise, o mestre havia se perdido. Ele havia se perdido, não. Ele havia cumprido com a vontade de Deus. Só que aqueles homens, naquele momento humano deles, é como eu e você, é o que nós estamos dizendo. Aquele fato tirou os excessos, provou a fé daqueles homens, e naquele momento eles estavam dizendo que a fé que eles pensavam que tinham, quando Jesus estava vivo, não era coerente com uma verdade, porque quando Jesus desapareceu, sumiu, morreu, e depois ele ressuscitou, aquela fé que estava solidificada entre eles, dentro do coração deles, se apagou, e eles voltam para a casa deles. Todos os excessos, né, tudo aquilo, os milagres, as maravilhas, tudo aquilo se apega, e aí entra o terceiro ponto, que é a dependência. Eles não creram, eles não dependeram, eles não ouviram. Jesus mesmo falou, né? Quanto tempo vai levar para vocês? No verso 25, né, eles disse: como vocês custam a entender e como demora a crer que tudo que os profetas falaram. Por que vocês estão teimando? Dependa de Deus, confie na palavra dos profetas. Não era isso que tinha que acontecer? E aí Jesus se apresenta, aquela dependência. E você vai ver no final disso, que depois eles correm, eles voltam, e eles voltam para onde os apóstolos estavam reunidos, e eles falam a mesma coisa, dando a mesma veracidade que as mulheres, que eles haviam provado, visto e estado com Cristo. E depois Jesus ele retorna e passa mais 40 dias com os seus discípulos, mais uma quarentena, só discipulando mais os discípulos, e depois disso ele dá a missão: agora vocês vão para todos os cantos. Espere mais um pouco que vai vir o Espírito Santo. Atos capítulo 2 acontece esse fenômeno, esse revestir do poder, e aí a partir daquele momento os discípulos se espalham para o mundo todo, para os confins da terra. Mas foi necessário um tempo de preparação, porque depois dessa quarentena os discípulos saíram melhor. E a pergunta de novo para você é: depois dessa quarentena você vai sair melhor? Depois dessa quarentena você, sua família, tudo que está relacionado a você vai ser melhor? Ou você já perdeu o temor, a dependência, a confiança? Todos esses dias ruins, dias turbulentos, já tirou aquilo que você achava que era suficiente. Se já tirou, renove nessa manhã em nome de Jesus. Amém? É tempo de voltar, é tempo de voltarmos a confiar, é tempo de voltarmos a declarar. Porque nós não sabíamos até dias atrás até quando duraria essa pandemia. Agora nós começamos a ver mais ou menos estipular um tempo, um prazo para isso, as autoridades fazendo isso. E agora
pergunta para nós não é quanto tempo ainda isso vai durar. A pergunta para nós agora é como nós vamos sair disso. Como que nós estaremos depois que tudo isso acabar? Amém, igreja? Essa pergunta, essas indagações e esse direcionamento é: tempos difíceis cortam os seus excessos, tempos difíceis provam a sua fé e tempos difíceis também testam a sua dependência e confiança em Cristo. Amém, amados? Então fique com essa palavra nessa manhã ao seu coração, e nesse momento eu quero convidar você a fechar o seu material, a se colocar de pé se você assim puder, e vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo que nós tivemos na presença dEle, pela palavra que nos foi nos dada, e vamos adorar a Deus, vamos exaltar a Deus nesse tempo e vamos orar. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Pai eterno, soberano, único, Criador, nós recebemos nessa manhã uma palavra que nos desperta a uma decisão, Senhor. É tempo de decisão, é tempo de decidirmos o que tudo isso vai nos acometer. É tempo de nós colocarmos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa força em Ti. É tempo de nós verdadeiramente ter entendido tudo o que isso significa e sairmos melhores do que entramos. A nossa família, a nossa vida contigo, o nosso temor, a nossa reverência, o nosso caminhar contigo, ó Pai. Santo Espírito, cobre nossas vidas, cobre nossa casa, cobre nossos familiares. Comece a orar ao Senhor nessa noite, meu amado. Comece a falar com Ele nesse momento. Deixa o poder de Deus te tocar, deixa o poder de Deus agir na tua vida, deixa o poder de Deus trazer o quebrantamento dEle sobre ti. Porque Deus, Ele quer que eu e você possamos sair depois desse isolamento melhores, maiores, mais crente, mais cheio de fé, mais cheio de confiança e menos excessos. Deus, Ele está nos purificando. Deus, Ele trouxe um tempo de purificação sobre a igreja. Você vai ver que todas as grandes conquistas do povo de Deus sempre havia um tempo de preparação, sempre havia um tempo de purificação, de revisão na vida, na sociedade, para que entrasse naquele tempo e vivesse com toda a plenitude aquilo que Deus tinha para aquele povo. E é isso que Deus está fazendo na sua vida nessa manhã, nesses dias que você está vivendo, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar, vamos engrandecer, vamos declarar em nome de Jesus. Declare isso. Glória a Deus.
Que essa palavra frutifique no seu coração. Amém? Amados, nós estamos encerrando. Você que nos acompanhou, você que quer abençoar o ministério, você que quer fazer suas doações, a sua oferta, o seu dízimo, seu parceiro de Deus, no rodapé da sua tela você está vendo aí os dados da conta bancária. Se você assim o quiser, se Deus tocar no teu coração, você assim o faça. Amém? Se sinta na liberdade. Só se você fizer o depósito, a transferência, não se esqueça de nos enviar o comprovante da transferência, amém? Por esse telefone que está também aí no rodapé do seu visor, amém? Deus, Ele está nos abençoando, Deus está nos agraciando com a sua palavra, com o seu Espírito, com a sua bondade, amém, igreja? Eu quero nesse momento pedir para você, se você puder, levante as suas mãos aos céus. Eu quero orar, eu quero te abençoar em nome do Senhor Jesus. Deus eterno, soberano Deus, Tu és bondoso, o Senhor tem sido fiel para conosco. A Tua palavra não tem nos faltado, e se não nos falta a Tua palavra, é sinal que também não nos faltará a providência, porque a Tua palavra é a semente mais poderosa da terra, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa casa, pela Tua igreja, pela nossa nação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que a doce consolação do Espírito Santo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, esteja sobre ti, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito dele te unja e te capacite para tudo que Ele quiser fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado. Um bom descanso nesse domingo, uma semana sobrenatural na sua vida, e que Deus prospere, abençoe e faça você crescer em todos os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e nos vemos logo mais, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tchau. Até a próxima, em nome de Jesus.